Marcos 9, 14. Você de casa também, pega aí a sua Bíblia. Marcos capítulo 9, versículo 14. Quem encontrou faz um barulho. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles uma grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discute com eles? E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, não puderam. E ele respondendo lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Tragam-me. E trouxeram-lhe. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoninhado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não podemos nós expulsar? E disse-lhes: essa casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Senhor Deus, a tua palavra é viva, é eficaz, é poderosa, e essa multidão que se reúne aqui a ama, assim como ama ao Senhor. Eu sei, ó Pai, que no momento dos louvores é a igreja falando com o Senhor, mas no momento da palavra, o Senhor nos dá o presente de falar conosco, e é isso que nós queremos para esse momento. Silencia o Paulo, para que a voz do Senhor seja clara, real, perceptível e penetre no coração de cada vida que aqui está, porque nós somos totalmente dependentes do Senhor. Nesse primeiro dia dessa nova semana, nós precisamos do cuidado do Senhor, através da tua palavra. Fala, teus filhos ouvem, em nome de Jesus, amém? Pode sentar aí. Antes disso, 3 discípulos tiveram uma experiência tremenda. Eles subiram com Jesus ao monte, e lá no alto do monte, Jesus foi revestido de glória. O rosto de Jesus começou a resplandecer. Pedro, Tiago e João, estando com Jesus naquele momento, ficaram maravilhados. Pedro olha para o Senhor e diz assim: Senhor, vamos construir tendas aqui, vamos ficar aqui, porque isso que nós estamos vivendo aqui é tremendo demais, é lindo demais, é poderoso demais. Aí logo na sequência vem essa história, a história de alguém que está vivendo o oposto disso que esses 3 discípulos viveram. Enquanto esses 3 discípulos estavam vivendo aquilo que, de maneira muito fácil, eles diriam que era o melhor momento da vida deles, esse pai chega com um filho, e não seria difícil esse pai também dizer que estava vivendo o pior momento da história dele. Então a gente vê dois pontos aqui, 2 pontas da mesma corda, e essas 2 pontas da mesma corda estão ligadas ao centro, e o centro aqui é Jesus. Então tem gente com Jesus vivendo a melhor fase da vida, e tinha gente agora que recorre a Jesus porque está vivendo o pior momento da história.
Esse pai, durante muito tempo, conseguiu controlar o filho, mas chega um momento em que ele perdeu o controle do filho. E desculpa tocar nesse assunto, mas parece a realidade que muita gente tem vivido nos dias de hoje. Esse pai não consegue mais dominar o filho. Ele não consegue mais ter gerência sobre aquilo que está acontecendo na vida desse filho. E esse pai está assistindo o filho ir de mal a pior. Nenhum pai quer ver isso, nenhuma mãe que aqui está quer ver uma situação dessa acontecer. O texto vai dizer que esse filho tem demônio no corpo. E esse demônio, de fato, ele está cumprindo aquilo que é propósito dele. E qual é o propósito dele? Jesus já havia dito, ele vem para roubar, para matar e para destruir. De modo que quando ele entra, ele quer fazer isso mesmo. E é isso que ele aparentemente está conseguindo fazer, não só na vida desse jovem, mas por tabela também na vida desse pai. Que ninguém quer ver quem ama sofrendo nesse nível aqui. Os discípulos viveram experiências poderosas com Jesus. Mas esses discípulos agora estão ao pé do monte, junto com os demais. Tem 12 discípulos ao pé do monte agora. Jesus ainda está no alto do monte. Jesus não desceu, Jesus lá está. E esses discípulos reunidos agora no pé do monte, aguardando Jesus vir, Jesus voltar, vão receber agora esse pai, que vem, acredito eu, arrastando esse filho pelas ruas. Filho que durante muito tempo ele conseguiu prender dentro de casa. E eu digo que durante muito tempo, porque ele mesmo revela que esse problema não começou naquele dia. Esse pai mesmo vai dizer que o que acontece com o filho dele ali, na verdade já vem acontecendo desde a infância. Só que enquanto o menino era pequeno, ele tinha um controle. Enquanto o menino é pequeno, ele consegue prender em casa, ele consegue trancar uma porta, ele consegue de alguma forma controlar a situação. Só que situação controlada não é situação resolvida. E tem muita gente que se contenta em apenas controlar, apagar a chama alta. Tem muita gente que se contenta apenas quando a situação dá uma amenizada. Dar uma amenizada não é resolver. Tomar um remédio para dor e ficar livre da dor daquele momento não é curar a enfermidade que está gerando a dor. Daqui a pouco volta, e quem sabe volta com ainda mais intensidade. Esse pai segura o filho, prende o filho, tranca o filho, enquanto pode fazer isso. Só que esse problema, assim como o problema na vida de muita gente, é progressivo. Se a gente não enfrenta para resolver, amanhã estará maior do que hoje. Se a gente não toma uma atitude logo, não bate de frente com a situação, não busca a ajuda de quem de fato pode solucionar, amanhã a gente pode se ver numa situação em que a gente já não tem mais controle. Foi o que aconteceu com ele. É quando ele perde o controle. Ele ouve falar de Jesus. E quando ele escuta que há alguém que tem a solução, o que ele faz é recorrer a Jesus. Ele vai até o lugar onde ele soube que Jesus está. Mas quando ele lá chega, Jesus não está lá. Jesus está no monte. Mas para a alegria momentânea dele, os discípulos estão ali. Então alguém diz para ele: fala com os discípulos dele, porque os discípulos dele vão resolver para você. Ele vai até os discípulos de Jesus e pede a esses discípulos que expulsem o demônio do filho dele, que resolvam o problema sobre o qual ele não tem mais controle. Me ajuda a resolver isso. Faz alguma coisa por mim. Os discípulos tentam expulsar o demônio e não conseguem expulsar. E é nessa hora que aparecem os escribas, porque os escribas estavam ali observando o que estava acontecendo. E quando os escribas perceberam que os discípulos não conseguiram expulsar o demônio, começaram a discutir com os discípulos, a bater boca com os discípulos. Interessante isso. Os discípulos não conseguiram expulsar. E os escribas que nem tentaram? Os discípulos não puderam resolver. Mas os escribas que nem tentaram resolver? É gente que não faz, que
querendo apontar o dedo e questionar quem pelo menos tentou fazer. É gente que está de braço cruzado, julgando gente que pelo menos teve algum tipo de atitude, partiu para cima para tentar fazer. Não é que os discípulos não quiseram, eles não conseguiram, e tem diferença entre uma coisa e outra. Os escribas nem se moveram. Os discípulos, os escribas não têm atitude para ajudar, mas têm atitude para criticar. Que coisa! E não é isso que acontece muitas vezes na nossa vida? Gente que não te ajuda, depois se acha no direito de te criticar. Gente que não paga suas contas, se acha no direito de se meter na sua vida. Gente que não resolve os teus problemas, se acha no direito de dizer para você o que é que você tem que fazer. Ué, eles não sabem o que fazer nem com a vida deles, e querem ensinar você o que fazer com a sua. Aí Jesus desceu do monte. E quando Jesus desceu do monte, viu esse bate-boca, viu essa discussão. E quando Jesus percebeu essa discussão, Jesus perguntou para os escribas: por que é que vocês estão discutindo com eles, com os discípulos? E por que Jesus pergunta aos escribas? Se os discípulos dele estão ali, então ele tinha que se referir aos discípulos dele, não? Não, Jesus vai até os escribas. Por que que vocês estão discutindo com eles? Ou seja, vocês não fazem nada, estão criticando quem está tentando fazer? Vocês não têm atitude, mas está julgando quem pelo menos teve uma atitude? Vocês estão parados aí, só tem atitude para se queixar, só tem atitude para reclamar. Atitude para criticar vocês têm, para resolver vocês não têm? É interessante que Jesus silencia aqueles que estavam criticando os discípulos. Pegou ou não? Deixa que Jesus resolve essa questão. Sabe essa questão no seu trabalho? Jesus vai entrar e vai resolver. Jesus vai silenciar quem está se levantando para te questionar. Jesus primeiro silencia os questionadores. A turma que gosta de dar conselho construtivo. Nunca construíram nada na vida e querem te ensinar a construir alguma coisa. Jesus logo chegou silenciando eles. Aí agora a situação está complicada e esse pai chega até Jesus e diz assim: Senhor, mestre, eu trouxe o meu filho, que está terrivelmente atormentado por demônios. E o demônio, onde quer que o apanha, o despedaça, o joga no chão, e ele fica espumando. Ele tranca os dentes. E eu trouxe eles até os teus discípulos para que me ajudassem, mas eles nada puderam fazer. Aí Jesus olha e faz aquela pergunta: há quanto tempo ele está assim? Há quanto tempo isso está assim? Imagina agora os discípulos observando a metodologia de Jesus, porque os discípulos agora estão observando para entender o porquê que eles não conseguiram. Eles vão observar Jesus fazendo para tentar encontrar na atitude de Jesus o que faltou neles. Eles querem aprender. Então eles estão olhando agora porque eles ainda não têm uma resposta. Eles não estão conseguindo entender. Por que eles deram uma ordem ao demônio para o demônio sair e o demônio simplesmente não saiu? Aí Jesus começa a falar e assume a situação. Em um lugar que tinha escriba falando de um lado, discípulo falando do outro, um pai reclamando porque os discípulos não resolveram o problema, Jesus chega e fala. E quando Jesus fala, todo mundo fica em silêncio. O que é isso, irmão? Primeiro o escriba falou, depois o discípulo falou, depois o pai falou, só que todo mundo que falou primeiro não conseguiu resolver, foi nada. Aí Jesus chegou para dar a última palavra. Você está entendendo ou não? Tem momentos da vida que é assim, que Jesus deixa a tua família falar, Jesus deixa os teus vizinhos falar, Jesus deixa aqueles colegas de trabalho falar, Jesus deixa você falar, só que na hora certa ele se levanta e fala. Quando ele fala, todo mundo se cala, porque quando ele fala é para resolver.
Há quanto tempo isso está acontecendo? Estavam os discípulos olhando, ouvindo, prestando muita atenção, porque a resposta que eles não tinham, qual a resposta? Por que nós não conseguimos? Essa resposta nenhum deles tem. A resposta que eles não tinham, eles estão esperando sair da boca de Jesus. Eu sei que quem veio para esse domingo à noite está vindo em busca de resposta que ainda não tem. Veio para aprender aquilo que ainda não sabe. Veio para entender as coisas que estão acontecendo, que quem sabe tem tirado a sua paz, que quem sabe tem apertado o seu coração. Aí você fica olhando para você e dizendo: peraí, onde foi que eu errei? Onde foi que eu errei como filho? Onde foi que eu errei como pai? Onde foi que eu errei como mãe? Onde eu estou errando como esposa? Porque eu não estou entendendo o que está acontecendo comigo. Fica atento, porque Jesus tem resposta para você nessa noite. Jesus provoca a fala do pai. E o pai vai dizer para Jesus: onde esse demônio apanha, o lança no chão. E o que é isso? É o que eles querem fazer com a tua casa. Quem? As hostes infernais. Ele quer pegar a tua vida, quer jogar você no chão. O diabo quer jogar você no chão, quer prender você no chão. O diabo quer te humilhar, irmão. Ele quer destruir o seu lar. Ele quer acabar com a sua finança. Ele quer destruir a tua saúde emocional. Ele quer levar você a fazer uma besteira contra sua própria vida, pendurar numa ponta de uma corda. Ele quer trancar você em um quarto escuro, para que você não queira mais ver ninguém, falar com ninguém, conversar com ninguém. Ele quer que você olhe para o seu casamento e diga: eu só sou humilhada aqui dentro, não adianta mais estar casado com essa pessoa. Ele quer jogar você no chão. Só que naquele dia Jesus desceu para mostrar que o chão não era o lugar daquele menino. Estou entendendo não? Então pega, não é quinta profética, mas é domingo profético hoje, vamos lá. Tudo que o diabo tentou para jogar você no chão, Jesus desceu para desfazer. Jesus desceu, ele fez de tudo para jogar você no chão, mas Jesus hoje desceu para segurar você pela mão e colocar você de pé. Ele o lança no chão. Olha o que ele vai dizer ainda. Ele fica espumando. Imagina aí a cena. Eita, nojento, né? Ele fica espumando. Você olha para o garoto está no chão, se contorcendo e colocando uma gosma para fora. Eita, troço chato, nojento. O diabo quer fazer isso. O quê? Ele quer que você coloque para fora o seu pior. Ele quer que você coloque para fora as coisas nojentas. Ele quer te aprisionar a tal ponto de você colocar para fora o seu pior. E eu vou trazer isso para a nossa realidade para você entender. Porque o dia que eu pregar aqui, não encaixar a palavra na tua vida, não faz sentido nenhum que eu preguei. Então vamos lá. Sabe aquele momento em que você fala coisas, aí depois, passa um tempo, você pensa assim: não sei o que me deu, não sei por que eu falei aquilo, eu não tinha que ter dito isso, eu não tinha que ter falado aquilo ali. Mas naquele momento de tensão, de ira, de fúria, de ódio, o diabo levou você a colocar para fora o pior. O diabo levou você a ofender alguém, a xingar alguém, a abrir a sua boca para amaldiçoar alguém. O que é isso? Ele é perito em querer extrair de nós o nosso pior. Para quê? Para que depois você se olhe no espelho e se ache um lixo por aquilo que você acabou de dizer para alguém, por aquilo que você acabou de fazer com alguém. Já percebeu que ele fica tentando? Ele fica provocando, e enquanto ele não consegue, a provocação aumenta, a tentação vai aumentando, até que você diz assim: eu cheguei no meu limite. Era tudo o que ele queria, levar você ao seu limite, para você espumar, para você colocar para fora o seu pior, para você abrir a sua boca, olhar para o seu filho e dizer: não tem jeito para você. Isso é o pior que pode sair da boca de um pai ou de uma mãe.
na direção de um filho, isso é o pior. Por quê? Porque isso é uma maldição proferida. Porque toda palavra que sai da boca de um pai ou da boca de uma mãe em direção a um filho é um decreto. Isso serve para o bem, mas o diabo usa isso também para o mal. De modo que quando você abre a sua boca e amaldiçoa o seu filho dizendo, não tem jeito para ele, isso nunca vai dar certo na vida, isso ainda vai sofrer muito, o diabo conseguiu o intuito dele. Colocar para fora, fazer você colocar para fora o pior. Só que Jesus desceu para acabar com isso. Jesus desceu para acabar com isso. Eu vou dizer uma coisa para você, que não estava conseguindo se controlar. A partir de hoje não é mais o diabo que vai te controlar. Esse menino espumava, porque quem controlava ele era o diabo. Ele colocava o pior dele para fora, porque quem controlava ele era o diabo. Mas a partir de hoje o diabo não vai mais controlar você. O diabo te controla quando você amaldiçoa os teus filhos. O diabo te controla quando você lança palavras de derrota sobre a sua própria vida. O diabo te controla quando você humilha o seu cônjuge. Mas a partir de hoje o que te controlava não vai mais te controlar, porque Jesus desceu e quem vai te controlar é Ele. Olha o que o pai dele vai dizer. Senhor, ele lança meu filho no chão. Senhor, ele fica espumando. E Senhor, ele tranca os dentes. Tranca os dentes? Tranca. Cerra os dentes. De modo que ele não consegue abrir a boca para falar. E quem não abre a boca para falar, não pede ajuda. Quem não abre a boca para falar, não diz assim, pai, estou precisando do Senhor. Quem não abre a boca para falar, não consegue nem expressar o que está sentindo. Você consegue entender que ele está sofrendo, mas ele mesmo não consegue dizer o que ele está sentindo? Porque o demônio trava os dentes dele. Quando trava os dentes, meu irmão Patrick, impede a comunicação. Posso trazer de novo para a tua vida. Não é isso que ele tem feito? Onde as pessoas já não conseguem mais dialogar. As pessoas já não conseguem mais sentar e conversar. O diabo tem cortado o diálogo dos casais. O diabo tem cortado o diálogo de pais e filhos. Há quanto tempo seu filho não se abre contigo? Há quanto tempo seu filho não te pede colo? Há quanto tempo seu filho não diz para você que está precisando de ajuda, que está sofrendo? E por que isso? Quem sabe o diabo entrou e travou a comunicação. E vou dizer mais, tem gente que consegue falar com os de fora, mas não consegue se abrir com os de dentro. É o que isso? É trancando, travando a comunicação. Porque se o diabo trava os dentes dele quando ele está perto do pai, é porque o diabo não quer que ele diga para o pai o que ele está precisando, para que o pai não faça por ele o que ele precisa que seja feito. É por isso que do lado de fora da casa fala com todo mundo. Dentro de casa não dá uma palavra. Dentro de casa não consegue olhar nos olhos. Não consegue conversar. Porque quem de fato poderia te ajudar, o diabo não quer que ouça o teu pedido de ajuda. O diabo quer que você fale do teu problema para quem vai espalhar o teu problema. O diabo não quer que quem pode te ajudar ouça a tua dor. Porque se ouvir a tua dor, vai saber o que fazer para te ajudar. Imagina o desespero desse pai. Ele está vendo o filho no chão, rolando, se cortando, se arrebentando todo, espumando. E ele não sabe nem como ajudar. Porque o filho não consegue falar com ele. O filho não consegue abrir a boca. Esse pai perdeu totalmente o controle. Ele sabe que o filho precisa de ajuda, mas ele não sabe o que o filho está sentindo para poder ajudar de forma correta. Aí quando ele não sabe o que fazer, ainda bem que ele soube a quem recorrer. Eu estou pregando para gente que quem sabe já não sabe mais o que fazer.
Mas eu louvo a Deus porque você veio para o culto da Semeando Amor domingo à noite. Como assim? Você não sabia o que fazer, mas você soube a quem recorrer. O dono da casa está na casa. Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele é que nos guia. É Ele que cuida de nós. Ele é Deus de provisão, mas Ele também é quem liberta. É Ele que restaura. É Ele que levanta o caído. É Ele quem dá força a quem não tem. Você não sabia o que fazer, mas Ele tem muito o que fazer na sua vida. Eu vou voltar. Há quanto tempo você não conversa com quem você ama? Para saber o que essa pessoa está passando. Aí você não sabe o que a pessoa está passando, porque você não para escutar o que ela tem a dizer. Mas você quer que ela escute as suas críticas. Você não dá oportunidade a ela para ela abrir o coração com você, para você saber o que está se passando com ela. Você não empresta os seus ouvidos para que ela fale, mas você quer que ela abra os ouvidos para as suas críticas, para as suas palavras contrárias. É o tal do toma vergonha na sua cara. E de repente a pessoa estava com vergonha de te contar o que está acontecendo com ela. Só que Jesus desceu. Eu vou dizer de novo, Jesus desceu. Ele tranca os dentes, ele espuma, põe o que há de pior para fora. O demônio lança no chão, machuca ele todinho. E tem mais, Senhor, tem mais? Tem. Está todo mundo ouvindo agora. Ele vai secando. Ele vai secando. Meu filho está definhando. O meu filho está morrendo aos poucos. Aquele a quem eu amo, eu estou assistindo ele morrer aos poucos. Olha a dor desse pai, gente. O sofrimento desse homem. Ele ama esse filho. E aquele que ele ama, ele está assistindo morrer aos poucos, e ele já não tem mais controle sobre a situação, ele não consegue frear essa descida do filho, ele não consegue impedir essa sequência de derrotas que o diabo está provocando na vida desses filhos. Ele vai definhando. O rapaz está definhando. Se ele está definhando, logo ele não está crescendo. E é tudo que o diabo quer. O quê? Impedir o teu crescimento. Impedir o crescimento da tua casa. Impedir o crescimento da sua vida financeira. Ele quer impedir o crescimento. E como que ele faz? Trabalhando a contramão. Fazendo definhar. Fazendo perder. Fazendo encolher. Mas eu trouxe uma palavra de Deus para o seu coração nessa noite. Eu não sei em que área da sua vida o diabo estava trabalhando para definhar. Mas a palavra que eu trouxe é o seguinte: vai voltar a crescer. Eu vou repetir, se for para você, pega, agarra, leva para casa. Vai voltar a crescer. O diabo não queria que crescesse, mas vai voltar a crescer. O diabo estava fazendo de tudo para destruir, mas ele não vai matar. Vai voltar a crescer. Você percebeu que o pai deu o diagnóstico todinho, Kenny? Senhor, ele joga meu filho no chão. Meu filho espuma. Meu filho tranca os dentes e vai secando. Deu o diagnóstico todinho. O diagnóstico é esse aqui, Senhor. Então o pai sabia muito acerca do que ele está vendo. O pai só não sabia aquilo que ele ainda ia ver. O pai está falando com base em tudo aquilo que ele via. O que ele não tem noção ainda é que naquele dia ele vai ver uma coisa bem diferente. O pai está falando com base naquilo que ele está vivendo. O que ele não sabe é que aquele momento ali em que o filho está no chão, porque o filho estava no chão, em que o filho está no chão, espumando, se contorcendo, aquela ali
vai ser a última vez que aquilo vai acontecer. Eu vou profetizar de novo, é para quem quer agora. Sabe aquela briga? Foi a última vez que ela aconteceu. Sabe aquela rebeldia? Foi a última vez que ela aconteceu. Sabe aquela humilhação no trabalho? Foi a última vez que você passou por isso. Sabe esse pensamento de morte? Foi a última vez que ele subiu a seu consciente. Sabe essa dor que está travando o seu coração aí? Parece que vai te sufocar. É a última vez que você sente isso. É a última vez. Depois que o pai dá todo o diagnóstico, aí Jesus pergunta: há quanto tempo isso acontece? Jesus pergunta, como se ele perguntasse, precisando saber o que ainda não sabe. Aquele que sabe tudo está fazendo uma pergunta. Aquele que tem um controle de tudo, aquele que de acordo com o Apocalipse é o alfa e o ômega, aquele que é o princípio e o fim, é aquele que estava no princípio, e o texto vai dizer que sem ele nada do que foi feito se fez, aquele que sonda e que nos conhece, conhece o nosso deitar e o nosso levantar, o nosso entrar e o nosso sair, aquele que conhece quantos passos você deu para chegar até aqui hoje, aquele que sabe quantos fios de cabelo tem sobre a sua cabeça, aquele que sabe quantos fios de cabelo caíram da cabeça de Denis, aquele que conhece você por dentro e por fora, ele está fazendo uma pergunta, como se ele precisasse saber de alguma coisa, que alguém dissesse alguma novidade para ele. Ele sabia há quanto tempo isso está acontecendo, ele sabe há quanto tempo você chora, ele sabe há quanto tempo você está enfrentando essa luta com os teus filhos, ele sabe há quanto tempo você está desempregado, ele sabe há quanto tempo você tem se sentido um lixo porque está desempregado, quem sabe, ele sabe há quanto tempo você ouve humilhações no seu ambiente de trabalho e tenta não passar isso para quem está dentro da sua casa, porque você tem o peso da responsabilidade de sustentar aquela família. Ele sabe o que a tua esposa não sabe, ele sabe o que o teu pai não sabe, ele sabe. Jesus pergunta não porque precisava da resposta. Jesus pergunta porque queria fazer o pai enxergar onde estava o problema. Há quanto tempo isso acontece? O pai vai ter que responder. O pai vai ter que falar na frente de todo mundo aquilo que ele está tentando esconder há muito tempo. Aí o pai vai dizer para ele, desde a infância. Então agora tem uma pergunta que não foi falada com a boca. Jesus agora, depois dessa resposta desse pai, Jesus fala e não é com a boca. Jesus fala agora ao coração dele. E depois dessa resposta do pai desde a infância, era como se Jesus estivesse perguntando para ele: não trouxe ele antes, então por quê? Não lutou para resolver isso antes, por quê? Não veio ao lugar certo antes, por quê? Não me buscou antes, por quê? Não me pediu socorro antes, por quê? E a gente sabe o porquê. Pergunta para mim, por quê? Porque enquanto a gente está controlando, a gente não recorre a ele. Enquanto a gente consegue disfarçar, enquanto a gente consegue esconder, enquanto ele conseguir esconder o problema do filho dentro de casa, ele não vai até Jesus. O problema está acontecendo há muito tempo, mas ninguém sabe. Então, se ninguém sabe, está tranquilo. O problema é quando eu não consigo mais esconder e as pessoas passam a saber. Quer dizer então que enquanto ele conseguia esconder, não tem problema o filho ter o problema, né? O problema para ele é quando isso sai do controle dele. E agora esse filho abre a porta e vai para a rua. E quando vai para a rua, as pessoas ficam sabendo que aquela casa não era perfeita como parecia ser. Aí nessa hora, todo o castelo desmonta, porque foi construído sobre areia. Toda a aparência ruim. Nessa hora se descobre que o Instagram era um fake.
Nessa hora se descobre que aquilo não era verdade. Quando? Quando não se consegue mais controlar. Mas o problema já está acontecendo desde que o menino é criança. Quando era ainda uma criancinha, já estava com problema. Não buscou ajuda por quê? Não foi até Jesus pedir socorro por quê? Jesus aqui já está com aproximadamente 2 anos e meio de ministério. Então, há pelo menos há 2 anos e meio atrás, ele já poderia ter buscado Jesus para pedir socorro. Olha para o teu irmão, pergunta para ele, vai esperar até quando? Vai esperar piorar, irmão? Vai esperar perder o controle? Vai esperar todo mundo ficar sabendo? Vai esperar a casa cair? Vai esperar a dor aumentar? Vai esperar entrar na UTI? Aquela pergunta, irmão, era Jesus dando um puxão de orelha nele, como dizem os jovens, na moral. Bem, pelo menos os jovens da minha época falavam assim. Hoje em dia está tão diferente que eu não sei mais se é assim. É assim, Breno? Na moral? Não, mas não, né? Não é não. Já vi que não é pela risada dele. Deve ser outra coisa. Jesus dá um puxão de orelha na classe. Há quanto tempo isso está acontecendo? Ou seja, você não está entendendo que esse problema você já tinha que ter buscado a solução há mais tempo, não? Senhor, eu trouxe para os seus discípulos me ajudarem, mas eles nada puderam fazer. Se tu pode, olha a fala dele. Se tu podes fazer alguma coisa, nos ajuda. Aí Jesus devolve a bola para ele. Ele chutou a bola para Jesus. Jesus mata a bola na coxa e faz assim, ó. E diz assim para ele: se tu pode crer, tudo é possível ao que? Aí quebrou ele. Bruna já entendeu. Aí quebrou ele, Bruna. Por quê? Porque ele está dizendo o seguinte: meu filho ainda está assim porque os seus discípulos não puderam resolver. Aí Jesus olhou para ele e disse: se você pode crer, tudo é possível ao que crê. Então teu filho ainda está assim, não é porque os discípulos não creram, é porque você ainda não creu. Porque se você acreditasse, teu filho já teria sido liberto. Aí ele chora. Ele chora porque ele percebe que o problema que ele tentava jogar para cima dos outros está nele. E é aqui que a vida do ser humano começa a mudar. Quando? Quando para de pegar o problema e jogar para cima dos outros. E quando pega o problema e diz assim: isso aqui é um problema meu e eu vou resolver. A culpa não é dos discípulos. A culpa não é nem dos escribas que estavam aí batendo boca. A culpa não é dos meus vizinhos. Não. A culpa é minha então, né, Jesus? O Senhor está dizendo que se eu puder crer, tudo é possível que crer. Então se não aconteceu ainda porque eu não acreditei, aí ele vai dizer assim: eu creio, Senhor. Mas ele chora. Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Irmão, não é feio dizer que está com pouca fé. Feio é dizer que tem muita e na hora que precisar de pouca, nem ter pouca para usar. Eu creio. Eu fico imaginando Jesus paradinho assim, olhando para ele, ó. Sabe aquele olhar que penetra? Aquele olhar que vai lá no coração. Se tu podes crer, imagina Jesus olhando dentro dos olhos dele. Se tu pode crer, tudo é possível que crê. E está olhando assim para ele, ó. Eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. Começa a chorar. Ele está dizendo o seguinte: eu creio, mas eu reconheço que eu não estou crendo o suficiente. Ter pouca fé, reconhecer que tem pouca fé, não é feio. Feio é ter pouca fé e ficar dizendo que tem muita, só para impressionar alguém. Impressionar as pessoas não vai fazer você viver a vida que Deus tem para você viver. Fazer as pessoas pensarem que você é o super crente não vai fazer você ter a vida que Jesus pode proporcionar a você. Quando ele diz: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade, aí Jesus assumiu de fato. Aí Jesus disse assim, ó: tragam ele aqui. Você percebe, filha, que o problema é grave, é ou não é? Mas Jesus não desceu resolvendo o problema do menino.
Rapaz, Jesus está falando tudo isso que eu estou falando até agora, e o camarada está lá no chão cheio de demônio. Que isso? Jesus não desceu expulsando o demônio. Por quê? Porque naquele momento, o que está acontecendo dentro do pai é pior do que está acontecendo lá de fora no filho. Jesus primeiro trata desse pai. Aí Jesus diz: traga ele aqui. Ou seja, se os discípulos não fizeram, eu faço. Se os escribas só falaram e não fizeram, eu faço. Se o Senhor como Pai não pôde fazer, eu faço. Deixa eu trazer para hoje. Se os médicos não fazem, Ele faz. Se a psicóloga não dá jeito, Ele dá. Se o remédio não resolve, Ele resolve. Se o tarja preta não alivia seu coração, Ele traz alívio para o seu coração. Se o teu melhor amigo não pode fazer, Ele desceu para fazer. Jesus diz assim, ó: traz para mim aquilo que você já colocou na mão de tanta gente, esperando que muita gente resolvesse para você, e ninguém pôde resolver. Coloca na mão dele que ele resolve. Você colocou na mão do médico, na mão do teu amigo, colocou na mão de um irmão de igreja, você contou para tanta gente e esqueceu de levar para Deus. Traz aqui. Aí o texto vai dizer que traz, o demônio fica agitado. O demônio, quando olha para Jesus, ficou agitado, joga o menino no chão e contorce para um lado e contorce para o outro, e está espumando, e está com o dente travado. E se está travado, o menino não está falando. Mas Jesus olha para o menino e diz assim, ó: sai dele e não volte para ele nunca mais. Eu gosto disso. Está aí no texto, ó. Sai dele e não entre mais nele. O que Jesus está dizendo? Desse problema você nunca mais vai sofrer, você nunca mais vai passar por isso. Eu vou profetizar de novo, é domingo, é o primeiro dia da semana, para você começar a sua semana, irmão, igual o Capitão Caverna com o cabelo para cima. Vamos lá, ó. Você nunca mais vai passar por isso. Essa humilhação, você nunca mais vai passar por ela. Essa decepção, você nunca mais vai passar por ela. Essa dor, você nunca mais vai senti-la. Esse pensamento de morte, você nunca mais vai ter. Olha para o teu irmão e diga assim para ele, ó: nunca mais. Sai dele e não entres mais nele. Aí olha o que o texto vai dizer: e ele, clamando e agitando-o com violência, saiu. Jesus libera uma palavra e o demônio ainda agita o menino com violência. Por quê? Parece que piorou, né? Quem está assistindo então, rapaz, piorou o negócio. Porque o menino já está no chão se contorcendo. Aí Jesus libera uma palavra, e está todo mundo olhando, está todo mundo assistindo. Não sei se você já reparou, mas fica todo mundo assistindo você. Está todo mundo assistindo. Aí depois que Jesus libera uma palavra, ao invés do menino na hora melhorar, de acordo com o texto, o demônio começa a agitar o menino com violência, ou seja, piorou. Parece que está piorando, mas aquilo ali é um sinal que Jesus está operando. Lá no seu trabalho parece que está piorando, né? É um sinal que Jesus está operando. O diabo já entendeu que ele perdeu. Na tua saúde a dor aumentou, o diabo está entendendo que ele já perdeu. Você nunca mais vai sentir isso aí. A luta no seu casamento parece que aumentou. É o diabo agitando com violência, mas ele está agitando para bater em retirada. Ele já perdeu. Aí olha aí o que está no texto, ó, olha o que está no texto, ó. Olha o sabe tudo aí no texto aí, ó. Irmão, tem gente que é chato demais, né? Sangue de Jesus tem poder. Os metidos a sabe tudo são chatos. Será que só eles não se dão conta que eles são muito chatos? Olha o que está no texto. De maneira que muitos diziam que estava morto. Eu vou ler tudo. Ó. E ele, clamando e agitando com violência, saiu. E ficou o menino como morto. O menino ficou no chão como morto. De modo que muitos diziam que estava... Quem são esses muitos? Aqueles que não fizeram nada para ajudar. Aqueles que não resolveram o problema. E agora estão olhando dizendo, acabou, morreu. Rapaz, que mania que essa turma tem de achar que sabe tudo. E posso falar assim ou não? Que mania que você tem de parar para dar ouvido a eles.
Porque entre o que ele fala e o que você quer escutar tem que ter diferença. Sai de perto deles. Gente que sabe a receita para você ser feliz no seu casamento, nem casado é. Gente que sabe a receita para você ter sucesso na vida, e a vida dele é uma derrota. Os 10 passos da prosperidade, e a pessoa está vendendo o quibe do almoço para comprar uma coxinha à tarde. A pessoa quer te ensinar o que nunca aprendeu, e quando vê você sofrendo, acha que sabe. Eu sabia que isso ia acontecer. Rapaz, eu fico imaginando a cara de vergonha deles depois. Porque eles, quando viram que o menino está como morto, eles não ficaram quietos, né? Eles gostam de falar a derrota. Ó, morreu aí, ó. Viu aí, ó? Vocês estão vendo aqui, ó? Morreu. Só que quem está falando que morreu, teve que assistir o que Jesus fez depois. Olha que Jesus também não é fácil não, rapaz. Jesus não é fácil. Olha o que Jesus fez. Jesus foi até o menino, segurou o menino pela mão, levantou o menino e entregou o menino para o pai. Que é isso? Quem está dizendo que acabou, vai ter que assistir Jesus pegar você pela mão. Quem está dizendo que não tem mais jeito e acha que está coberto de razão, acha que sabe alguma coisa da tua vida, vai ter que assistir Jesus levantando o teu casamento, Jesus levantando a tua empresa, Jesus levantando o teu chamado. Vai ter que assistir Jesus colocar você de pé. Olha para o teu irmão e diga assim para ele, ó, não acabou. Não acabou. A turma ruim estava ali para dizer, tá vendo, gente? Acabou. E eu não sei se você já reparou, uma tal da notícia ruim, né, Magno? Corre em uma velocidade incrível. E corre sempre ganhando um volume maior. Imagina agora a primeira pessoa olhando, dizendo, tá vendo aí, o menino morreu. Aí passa para o segundo, aí o segundo quando vai passar, viu, o pai e o menino morreram, morreu todo mundo. Aí lá no quarto, olha, a família toda morreu, não sobrou um. Porque eles vão passando de um para o outro, e só vai aumentando a gravidade do problema. Mas quem está pensando que morreu, vai ter que encontrar com ele na rua. De mão dada com o pai. Quem está pensando que acabou, vai ver você de mão dada com ele no shopping. Vai ver você. E está pensando que vai ser no Boulevard? Não vai ser não. Vai ser lá no Barra Shopping, dentro da Zara. Se é para sonhar, sonha direito também, né? Quem está pensando que acabou, vai ver você passar de braço, ó, bracinho para fora e parar seu carro no sinal. E não vai ser aquele Chevette enfumaçando, não. Vai ser um carro novo. Você ainda vai buzinar e perguntar, quer carona? Que é isso? Ei, Jesus vai mostrar para eles que eles estavam errados. Alguém disse que acabou, espalharam por aí que o teu casamento acabou, espalharam por aí que o teu chamado terminou, mas olha Jesus levantando você, olha Jesus restaurando você, olha Jesus curando você, olha Jesus abençoando você. Eles não vão ter o que dizer. Eles estão doidos para colocar no status que acabou. Mas antes de entrar no status deles que a sua vida acabou, no seu status vai estar o que Jesus fez na tua vida. Fique em pé para adorar a Deus, irmão. Fique em pé. Aleluia. Sai dele e não entre mais nele. Ou seja, acabou. Chega da bagunça, Satanás. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Diga assim, na minha casa acabou a bagunça. Na vida do teu filho o diabo não toca mais. No teu casamento, na tua finança, na tua saúde, no teu chamado. Quem tem chamado aqui, o diabo não toca mais. Acabou. Chega. Chega! Só que é o seguinte, olha o que Jesus falou, eu vou terminar agora. Há quanto tempo isso se dá?
Aí o pai vai ter que dizer desde a infância. Aí quando o pai disse isso desde a infância, Jesus mandou trazer o menino, libertou o menino e transformou a vida do menino. Ou seja, se aquele pai tivesse ido até Jesus uma semana antes, o menino teria sofrido uma semana menos. Se aquele pai tivesse ido até Jesus um ano antes, o menino teria sofrido um ano a menos. Você está entendendo? Não é Jesus que está demorando, é você que está demorando. Vai deixar para depois? Hein? Vai esperar piorar? Vai esperar estar jogando no chão, babando e rangendo os dentes? Ou vai colocar na mão dele hoje de uma vez por todas? Apóstolo, mas está começando um probleminha, coloca logo na mão dele. Mas começou agora, coloca logo na mão de quem resolve. Não tenta administrar com a sua não. Administra com o teu joelho, para que ele administre com a mão dele. Vamos adorar a ele, vamos.